Bora lá, é o seguinte, a pessoa diz o seguinte, eu resumi, tá? Sabemos que ambas, ela tá se referindo à mãe dela e tá se referindo à sogra dela, tá? Sabemos que ambas não torcem pela gente. Quando ela fala, essa pessoa que me escreveu, ela tá dizendo da mãe da sogra em relação a ela e em relação ao marido dela, tá? Então vamos lá, abre aspas. Sabemos que ambas, mãe e sogra, não torcem pela gente, pois querem que fiquemos perto delas. Qual é a primeira crença aqui que eu já encontro e eu quero compartilhar aí com vocês? A primeira crença limitante dessa pessoa é: se a minha mãe me quer por perto, provavelmente fisicamente, é porque ela torce contra mim. Vou repetir. Qual é a primeira crença nesse início de texto que ela me escreveu, que nós vamos destrinchar juntas aqui, lembrando que essa live não vai ficar disponível depois, tá? Qual é a primeira crença que eu encontro e que a gente começa então a se aprofundar e questionar algumas crenças? Se a minha mãe me quer perto fisicamente, é porque ela torce contra mim. Esse é o início só, tá? E a gente não percebe, a gente não para se questionar aqueles pensamentos repetitivos que se manifestam através do que a gente pensa e fala com o marido, e fala com a esposa, e fala no dia a dia, tá bom? Então a primeira crença que me parece é essa. Se essa pessoa que me escreveu, se ela acredita que se a mãe quer ela perto, provavelmente isso é querer o mal dela. Então eu quero começar aqui com você que me escreveu e com você que tá aqui pagando o seu tempo e sua energia, né? A questionar generalizando, presta atenção nisso. Questionar generalizando uma crença inicial, uma crença limitante consciente, que se torna mais consciente. Por quê? Tem pensamento envolvido e tem comunicação envolvida. E por que é limitante, descrençante? Para quem está chegando primeiro, nunca me viu, não conhece meu propósito, não sabe que eu vivo e respiro para falar de reprogramação de crenças e traumas, né? Porque se é limitante, descrençante, tá trazendo sofrimento. Se alguma coisa tá me limitando, tá me condenando, sim? Então, se é limitante, está me fazendo sofrer. Então, a primeira pergunta, não só para essa crença, mas para qualquer pensamento limitante, pensamento que te traz sofrimento, que você pode se fazer é: todas as pessoas, eu tô querendo trabalhar a generalização, porque crença limitante faz isso com a gente, tá? Será que todas as pessoas que me querem por perto, elas torcem contra mim? Opa, Camila, como assim? Quando eu começo a identificar, presta atenção, descrençante, quando eu começo a identificar aquilo que eu penso repetidamente, que me afasta muitas vezes das pessoas, que me afasta daquilo que eu quero conquistar, pode perceber que essa limitação me faz generalizar para todas as pessoas, principalmente se eu tenho algumas crenças envolvendo incapacidade de se relacionar. E isso começa com pai e mãe, não tem outro caminho. São as nossas principais referências, né? Então, será que todas as pessoas que me querem por perto, elas me querem mal? Essa é a primeira pergunta, tá? Generalizando e se questionando. Quando eu questiono uma crença limitante consciente em forma de pensar, de comunicar, essas são as manifestações das crenças, mas não só isso, em forma de sentir diante do que eu quero, por exemplo, em forma de hábito, de comportamento. Quando eu começo a questionar, eu começo a desbancar essa crença. É como se essa circuitaria já montada, automática para mim, que eu já criei, que eu aprendi, são as conexões neuronais, é um caminho rápido para me trazer o mesmo comportamento, para me trazer o mesmo sentimento. Quando eu começo de forma consciente, usando estratégias de reprogramação de crenças, como por exemplo, o questionamento, essa crença começa a se desestruturar. É como se, eita, que pergunta é essa? Eu tô acostumada a acreditar que se minha mãe quer que eu esteja perto dela fisicamente, é porque ela quer meu mal. Quando eu começo a questionar isso, é como se eu começasse a dar a oportunidade do meu cérebro criar novas conexões neuronais, novas comunicações entre as células do nosso cérebro, que são os neurônios, tá bom? Então, será que todas as pessoas que me querem por perto, elas querem meu mal? Primeira pergunta. Segunda pergunta, será que a minha mãe realmente, por me querer por perto, quer o meu mal?
Segunda pergunta, para você que me escreveu e se você tem questões assim também, tá? Terceira pergunta, olha o que eu tô fazendo, descrençante, presta atenção. Eu tô isolando uma crença limitante consciente em forma de pensamento e tô questionando. Outra pergunta, isso é verdade? Será que a minha mãe, por me querer por perto, quer o meu mal? Só de fazer a pergunta, eu já começo a abrir novas possibilidades de verdades. Eu, Camila, acredito, por exemplo, que todas as pessoas que estão aqui nessa quinta-feira, de alguma forma, não é por mim, porque essas pessoas estão buscando mudanças, estão querendo melhorar a vida, mudar um resultado, atingir uma meta e já entendeu a importância de se olhar para crenças e de se olhar para traumas, para poder desensibilizar, para poder reprogramar, para poder se curar. Sim, é uma crença minha, é uma verdade minha e é isso que me faz estar aqui durante esse tempo que nós vamos estar juntos, juntas, discutindo, eu falando e vocês perguntando, anotando, tá? Essa é a minha verdade. E essa minha verdade me aproxima de mais lives, me aproxima da contribuição, me aproxima de estudar mais, de fazer mais especializações, de atender pessoas. Então, aquilo que eu acredito que é a minha verdade vai me aproximar ou vai me afastar do que eu quero. E quando eu começo a questionar pensamentos e comunicações que estão me trazendo sofrimento que é limitado ou é limitante para mim, eu começo então a criar novas possibilidades. Tudo bem até aí? E eu posso me perguntar, esse pensamento aqui é verdade? Eu posso ter absoluta certeza de que isso é verdade? Isso é com base no trabalho da Byron Katie, tá? Do The Work, que é uma das minhas referências. Então, eu começo a questionar com perguntas simples, mas tão potentes, capazes de me fazer criar novas conexões, tá? Agora, a sua mãe, você que me escreveu, ela pode ser sim carente, ela pode ser sim controladora, ela pode ser o que ela quiser. Só que isso, descrençante, assim como você que tá aqui, assim como você que tem pais, mãe, sócio, filho, que muitas vezes te tira a paz, que é desafiador para você, isso é um processo da mãe. A forma como elas são, controladores ou não, é desrespeito à mãe, desrespeito ao pai, desrespeito ao sócio. Até que você reprograme as crenças que você tem em relação à mãe, em relação ao sócio, em relação ao outro, isso vai mexer com você. Por isso também crença é sentimento. Sim? Então, independente se a sua mãe é controladora, se ela é narcisista, se ela é... Não importa, isso é questão da sua mãe, tem a ver com a sua mãe, tem a ver com o seu pai. Nunca pode ter a ver com você, nunca. Nunca. Só que até que você mude esses pensamentos sobre ela, ela vai mexer com você. E nós nunca, note, descrençante, nunca vamos mudar pai e mãe. Nós nunca vamos fazer isso. O que a gente pode ser? As melhores pessoas, os melhores seres humanos, com os melhores resultados que nós podemos. Para quem sabe, se o pai, se a mãe, se os filhos, se o sócio quiser, aí sim eles fazem um movimento de mudança, tá? Agora, como é que a gente reage sobre o que os nossos pais fazem? Sobre o que os nossos pais falam? Aquilo que como a gente reage, o que a gente sente, isso sim diz respeito a nós. Isso sim é nosso. Isso sim faz com que a gente tenha que fazer alguma coisa, chegando num limite de muito sofrimento. Por isso é crença limitante. Se numa relação com a minha mãe, que pode ser controladora, que pode ser narcisista, que pode ser o que for, e que eu já sei que eu não vou mudar essa mãe, independente do que ela seja, sendo ela, eu já não fico negativamente influenciada, eu já reprogramei minha crença. Então se pergunte o quanto a minha mãe, nesse exemplo, ou o quanto o meu pai mexe comigo. Se mexe comigo negativamente, tem crenças em mim que precisam ser reprogramadas. É um desafio, mas é possível, é um processo. E pode ser que até o fim da vida isso seja o seu grande processo. Vou repetir. Pode ser que até o fim da vida esse passa a ser o seu grande processo de evolução. O seu pai, sua mãe sendo o seu termômetro, sendo muitas vezes aquele motivo de melhoria.
Não só o pai e a mãe, mas às vezes o filho, às vezes o sócio, o marido, tá? E a sua mudança, a sua reprogramação de crenças, isso sim você pode mudar. Isso sim está sob sua responsabilidade. Sabe por quê, descrençante? Quando os nossos pais nos emocionam negativamente, quem é que está no controle? Oi, Ednétia. Quem é que está no controle? Quando o meu pai, minha mãe, mexe comigo negativamente. Aí sim quem está no controle é o pai e a mãe. A partir do momento que eles não mexem mais, mesmo eu visitando, já vou chegar nesse ponto que vai dar choque, vai desconfortar muita gente. Se eu for visitar no Natal, se eu for visitar no Réveillon, se eu for lá dar um passeio, um beijo neles no final de semana, e se eles ainda mexem comigo, tem muita crença para ser reprogramada. E se eles mexem negativamente, é porque sim, eles estão no controle, e não só pai. Não só mãe, seu vizinho. Se ele mexe negativamente com você, é porque o que você acredita sobre ele, sobre ela, faz você se sentir mal. A partir do momento que você reprograma isso, você não se sente mais, não faz mais mal, não faz mais sentido, né? Então, de novo, não tem a ver com seu pai, tá? Tem sempre a ver com você. Aí essa pessoa continua assim, ó. Minha sogra já havia, presta atenção nisso, minha sogra já havia feito algumas coisas que nos sabotaram, mas nunca levamos isso muito a sério. Excelente. Perceba o seguinte, se enquanto eu não levava a sério aquilo que minha sogra, que minha mãe fazia pra mim, perceba aí, principalmente você que me escreveu, se a sua vida fluía. Por quê? Porque você não levava a sério. É como se você dissesse assim, eu não tô olhando pra isso. Eu não tô focada no que a minha sogra tá fazendo contra mim. E mais tarde eu vou falar sobre eletromagnetismo, você vai perceber a importância das suas crenças que faz você vibrar. A partir do que pensa e sente, comunica e faz, obviamente isso vai fazer você vibrar. E por eletromagnetismo, porque semelhante atrai semelhante, você vai trazer situações como nesta live eu vou descrever já já o que ela me fala. Que são situações desafiadoras atrás de situações desafiadoras. Então, enquanto você, presta atenção, não leva a sério, não foca no que o vizinho está fazendo contra você, porque ele também emana a lei da vibração, o eletromagnetismo também está funcionando para ele, naturalmente ele vai receber mais do mesmo. Enquanto você não está focando nisso, ó, sua vida flui. Presta atenção. Quando você começa a focar nesse grande desafio que pode ser a sogra ou a mãe, as coisas começam a mudar. E por que isso acontece, descrençante? Porque quando você começa a focar ou levar mais a sério, você está entregando o que você pensa, o que você sente, os seus resultados, a sua vida na mão da sogra, na mão da mãe, na mão do vizinho, na mão do político, na mão do outro. Seja marido, esposo, o que for. E aí a vida começa a se desequilibrar. Aí a vida começa a ir barranco abaixo, porque eu estou olhando muito mais o que o outro está falando de mim, o que o outro está fazendo contra mim, e é claro que, de novo, é um processo. Muitas vezes é um desafio, e esse desafio faz você evoluir. Só que quando você não está levando muito a sério, e você está focando em crescer, em reprogramar suas crenças, em contribuir, em ter seu ritual matinal, em aprender, em conhecer, seja lá o que for, a sua vida não tem como, isso também é lei da causalidade, você está plantando e vai colher. Só que se você está preocupado com essa sogra que faz coisas contra você, não tem jeito, a vida vai se desequilibrar, tá? Continuando aqui. Em 2018, decidimos ir embora do país, excelente, excelente, você pode fazer isso, independente de onde for, tá? Esse país entre aspas. Se você pode ir para onde for, mas que não seja a casa do pai e da mãe, principalmente depois que você casou, excelente, excelente. E aí ela diz, fomos, ficamos por um tempo lá e depois de um ano recebemos em nossa casa a visita da minha mãe e da minha sogra. Aí ela escreve assim, ó, entre parênteses, passagem, presta atenção na sutileza, principalmente os meus terapeutas amados descrençar, tá? Passagem pagas por nós, eu e meu marido. Pausa aqui, tá? O que me chama a atenção nesse parênteses que ela escreve?
É como se nessa passagem paga por nós, ela dissesse assim, ó, é como se eu fosse superior à minha mãe. Eu e meu marido somos superiores à minha mãe e minha sogra. Isso é sutil, tá? É como se ela quisesse nesse nós pagamos a passagem, se colocar com todo amor e respeito. Você me escreveu, vocês estão aqui e eu tô trazendo um destrinchar das crenças e dos resultados a partir das crenças, tá? E crença envolve pensar, sentir, falar e fazer. É como se ela se colocasse superior à mãe, superior à sogra, ela e o marido. Porque, coitada, né? A minha mãe não tem condições de pagar uma viagem para vir aqui nos visitar fora do país. É como se a minha mãe e minha sogra não tivessem condições de bancar alguma coisa. Ou seja, inversão de papéis, superioridade. E sempre que a gente estiver se colocando, sempre que a gente se colocar à frente ou acima de quem veio antes de nós, de quem nos deu a vida, nesse exemplo mãe e sogra, eu sempre me farei pequena diante da vida. Essa é uma lei da ordem. Lei da ordem. E vocês vão ver como vai chegar o nível, a situação, os desafios que vão chegar na vida dessa pessoa até agora, por isso ela me escreveu. Por quê? É sutil, descrençante. É sutil. Muitas vezes nós, como filho, filha, a gente precisa se colocar muito pequeno. Mas isso não tem a ver com inferioridade, isso não tem a ver com subordinação, isso tem a ver com conhecimento, entendimento da lei da ordem. Existem dezenas, centenas de leis. A lei da causalidade, como eu falei agora, a lei do ritmo, a lei da vibração, a lei da ordem. Se eu quiser passar financeiramente de forma superior, orgulhosa, desrespeitando quem veio antes, me colocando como superior, por mais que a minha intenção seja positiva, eu vou desequilibrar minha vida. Eu vou construir na minha vida uma desorganização porque eu comecei a me colocar muito mais superior do que realmente o meu papel como filha, tá? Então, o que seria melhor fazer, Camila? Por exemplo, a minha mãe não tem, nesse momento, dinheiro para vir para cá, fora do país, para me ver, para pagar a vinda dela. Mas ela quer vir, ela pediu isso. E eu, como filha, não quero provar nada para ela. Se eu, como filha, tenho condições, eu faço isso de bom grado, mas sem querer jogar, de alguma forma, junto do meu marido, isso para minha mãe ou para minha sogra. Porque do jeito, com todo o respeito, que você escreveu, é como se você estivesse se colocando superior. E a minha pergunta para você é, perceba, se você não tem buscado em alguns momentos e contextos, não só na compra de uma passagem, né? Se você não tem se colocado muito de frente, entrado em conflito, querendo dar resposta sem que o pai e a mãe tenham perguntado, por exemplo. E isso é sutil. E demorou para que eu aprendesse. Eu não sou dona da verdade. Mas eu já passei por muitos desafios e foram esses desafios que me fizeram estar aqui numa live e há tantos anos trabalhando, estudando, treinando pessoas, contribuindo com a reprogramação de crenças, inclusive sobre as leis que imperam essas crenças. Então, não queira pagar nada para pai e mãe se eles não pedirem, se você não puder, porque isso é passar por cima de uma ordem que precisa ser respeitada, tá? Escreve aqui no chat pra mim, pra quem tá aqui pagando com tempo e energia, outro assunto. Quanto tempo você acredita que uma pessoa que a gente pode considerar uma visita em casa? Presta atenção no que eu vou dizer. Quanto tempo é uma visita pra você? É um dia, são horas? Quando alguém vai te visitar, quanto tempo você acredita que essa pessoa pode ser considerada, quanto tempo que ela fica aí com você na sua casa que pode ser considerada uma visita? Escreva aqui no chat pra mim enquanto eu tomo uma água, por favor. Quanto tempo isso aqui, essa pessoa aqui na minha casa, eu considero como uma visita? Quanto tempo pra você é considerado ter uma visita em casa? São algumas horas, são dias, meses, como é que é isso?
Celinha disse assim, alguém me falou sobre isso, tratar minha mãe como filha, doeu muito. E me coloquei em refletir e entrei em ressignificação isso. Hoje estou mais presente para isso. Parabéns, Celinha. 3 horas, que mais? Visita, acredito que seja horas. Muito bem, que mais? Vamos lá. Alguém mais aqui comigo, pagando com tempo e energia? Alguém mais? Quanto tempo é uma visita, para você considerar uma visita? Porque essa pessoa, ela continua me escrevendo o seguinte. Essa mãe, algumas horas a Simone falou, porque essa mãe e essa sogra ficaram como visita, ela cita isso, né? Ficaram 2 meses em casa. Minha gente, 2 meses em casa não é visita, sim? 2 meses em casa não é visita e nem férias, é morar junto pra mim, principalmente pai e mãe. 2 meses é morar junto, então presta atenção. Se você quiser acabar com o seu casamento, fique 2 meses com seu pai, com sua mãe. More com seus pais, com todo amor e respeito. More com seus pais. 2 meses. 3 meses, eu diria. 3 meses para começar. Às vezes, eu atendi uma pessoa essa semana, me lembro disso agora, foram questões de dias para ela começar a trazer o assunto com o marido de eu não aguento mais. A gente vai se separar se você não fizer alguma coisa. Porque, obviamente, isso não cabe. Isso é lei de ordem. Nós, filhos, menores que os nossos pais, para que a gente possa ser grande na vida, a gente precisa passar como visitante na casa de pai e mãe. E agora os cabelos começam a se arrepiar, as pessoas começam a ficar com raiva, tá tudo certo. Isso é porque você tem crença como eu já tive no passado, tá? Porque eu já morei com meu pai. Minha mãe é falecida, mas eu já fui morar grávida do meu primeiro filho e fui morar com meu pai. Por quê? Porque eu queria economizar dinheiro, tá? Quase me separei naquela época. Então, pai e mãe, a gente visita por algumas horas, no máximo 1 dia, 2 dias. A gente não mora com pai e mãe por 2 meses. Quer acabar com o seu casamento, vai morar com seu pai e com a sua mãe. E aí ela continua assim, foi um verdadeiro inferno. Claro que foi. Tá contra a lei. Então, presta atenção no seguinte. Eu vou explicar algo mais à frente, mas eu quero que você tome consciência e fique ainda mais presente para o que eu vou dizer, tá? Ela escreve que ela chorava todos os dias durante esses 2 meses que a mãe e a sogra estavam como visita. Ela diz que essa mãe e essa sogra não ajudavam ela em nada, só se alfinetava entre si, entre mãe e sogra, o tempo todo. O clima ficou horrível, mas aguentamos. Quando elas foram embora, não sei te explicar o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Mas quebramos literalmente. Meu marido perdeu o emprego, bateu o carro e 3 meses depois estávamos nós de volta na casa da minha mãe. 3 meses depois estávamos de volta na casa da minha mãe. Minha gente, como eu disse, eu não sou dona da verdade, eu não tenho todas as respostas, busco conhecer cada vez mais, porque eu tenho a crença, eu sinto que conhecimento é você não viver condenada, praticar o conhecimento mais ainda, isso sim é sabedoria, né? Mas eu vejo isso constantemente, principalmente em atendimentos individuais ou em grupo. Primeiro, pais, a gente visita, tá claro isso? De fato. Não tá escrito, deixarás pai e mãe e será uma única carne, principalmente quando você casa? Porque não existe espaço abaixo do mesmo teto para 2 papéis, de filho e de marido. Não cabe, é contra a lei. Principalmente durante muito tempo. Se você for no Natal, já começa a ter alguns desconfortos. Se ali todo mundo não está no processo de autoconhecimento, de reprogramação de crenças, vai ter alfinetada. Se não está no processo de mais consciência, vai ter desequilíbrio. Por quê? 2 papéis embaixo do mesmo teto desequilibra. Como é que eu vou ser filho e marido? Eu preciso ser, depois que sair da casa principalmente, marido, ponto final. Esposa, ponto final. Eu tenho que estar do lado do meu marido, eu tenho que estar do lado da minha esposa. E isso, claro que é um desafio para quem não tem conhecimento. Segundo ponto, quando você que me escreveu falou que chorava todos os dias, provavelmente você também reclamava para o seu marido todos os dias. Eu não tô querendo te fazer se sentir culpado, obviamente. A questão é que eu conheço um pouquinho que seja de crença e lei.
Se você pensou negativo, se você sentiu negativo, se você verbalizou para o marido negativo, se você se comportou de forma negativa, bingo, ponto, tá feito. Então, tenho mãe e sogra abaixo do mesmo teto, por visita de 2 meses, isso não é visita, isso é moradia. Elas se alfinetam, brigam o tempo inteiro. Eu choro, você me escreve isso, você chorou quase que todos os dias. Provavelmente reclamou para esse marido. O que está acontecendo aqui? Você está mexendo com a sua vibração. O que é vibrar? Pensar e sentir. Isso vai gerar ondas. Isso é eletromagnetismo. Semelhante atrai semelhante. Naturalmente, o que aconteceu? Você me escreve, presta atenção. Marido perde emprego, marido bate o carro. Provavelmente vocês entraram em conflito como um casal. Pai e mãe a gente visita no Natal. Pai e mãe a gente visita no final de semana. Não cabe o mesmo papel. Principalmente depois que eu caso, saio de casa. Aí ela continua assim. Foi em meio à pandemia e não conseguimos trabalho. Decidimos ir embora de São Paulo para Florianópolis. Olha só o que acontece lá. Alugamos um apartamento e em 1 mês ele arrumou emprego. Que milagre, meu Deus! O que é isso? É lei. São novas crenças. É um novo ambiente. Seu cérebro é influenciável. Dependendo do ambiente que você tá, das pessoas que você se relaciona, você vai prosperar ou vai viver a escassez. Você vai prosperar não só nas finanças, mas no seu relacionamento ou vai degringolar essa relação. Ponto. Então, ele arrumou emprego, vai vendo. Aí as coisas começaram a apertar. O que eu tenho para dizer sobre as coisas começam a apertar? Eu vou explicar. Ela diz assim, as coisas começaram a apertar e decidimos voltar para juntar dinheiro. O que me parece aqui primeiro, né? Como esse casal prosperou fora do país, mas trouxe a sogra e a mãe, começou a degringolar a situação. Sim, 2 meses não é visita, tá claro? Aí ela volta para São Paulo e lá também não tem condições, provavelmente, vai para Floripa. Em 1 mês o marido arruma emprego. Só que começa a apertar de novo. Por que começa a apertar de novo? Se pergunte aí. Necessidade de administrar dinheiro. Eu pelo menos não aprendi isso na escola. Eu fui aprender depois de muitas, mas muitas dívidas. A gente não aprendeu isso na escola. Os nossos filhos provavelmente não aprenderam. Não estão aprendendo se nós não fizermos alguma coisa. Então, se pergunte, me sinto capaz de administrar o dinheiro que eu faço? A minha riqueza, independente do valor que seja? Vamos pensar em riqueza aqui, eu diria uma riqueza nível 1, tá? A base, para quem está começando a querer prosperar, para quem está começando a querer criar essa riqueza, independente do valor, né? Significa que eu sou capaz, porque tenho crenças de capacidade, porque fui buscar conhecer. Conhecer é libertação, conhecer é evolução. Conhecimento traz transformações na nossa vida. Conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder, né? Então, o que significa essa riqueza nível 1? Significa que eu aprendi por novas crenças, pensar, falar, sentir e fazer, isso é crença, dentro do método Descrençar, a administrar o que entra. Então, como é que eu começo a administrar o que entra? Base. Eu preciso aprender finanças, administração financeira, básica. Tem um monte de informação no YouTube que você pode aprender e não precisa pagar nada para isso. Segundo, eu preciso aprender a viver com 50% do que eu faço. Eu preciso ter um custo de vida, um padrão de vida com 50% do dinheiro que eu faço. Esse é o mundo real e é um mundo excelente. Não dá? Ok, começa a se desenvolver, aprender, conhecer para que isso seja uma realidade, para que você possa, por exemplo, tirar 10% para os seus investimentos. E isso eu só estou dizendo porque eu tive que ralar para aprender. Conhecimento é poder. Ah, Camila, mas eu ganho pouco. Vamos pensar nessa riqueza nível 1 de novo. Não é sobre o quanto você ganha, descrençante. É sobre como você administra o que você faz. Vou repetir. Não tem a ver com o quanto você ganha. Tem a ver com o quanto ou o como você administra o que você faz. O dinheiro que você faz. Isso é riqueza no nível 1, tá? Agora, se você não começar hoje essa busca, tô falando para você que me escreveu e para você que tem o desejo nesse ano de 2023 administrar melhor seu dinheiro, a prosperar mais, isso começando com novas crenças,
novo pensar, novo dizer, novo sentir, novo fazer, né? Começa agora, começa hoje, porque o ano vai ser a mesma coisa se você não mudar o seu pensar, o seu sentir, o seu falar e o seu se comportar. Você só vai colher uma nova realidade financeira plantando agora. Você só vai colher uma nova relação amorosa plantando agora, se desenvolvendo, reprogramando suas crenças, se autoconhecendo, não tem outro caminho. É assim que a gente faz. Adulto faz isso, né? Tá no planeta Terra? Vamos lá. Se eu estou aqui no planeta Terra, eu preciso aterrar. Eu preciso colocar os meus pés no chão. Eu preciso aprender sobre administração financeira se eu não sei. Eu preciso aprender técnicas, por exemplo, simples como essa live, como eu tô dizendo, né? Como eu tô buscando ensinar questionamento de pensar, questionamento de crença. Eu generalizo e questiono, anote, volte depois. Ah, não vou deixar disponível, mas por algumas horas é possível que fique até renderizar, tá? Busque por um tempo, começar a se questionar essas crenças. Qualquer mudança que você queira nas suas finanças ou na sua relação vai precisar mudar o seu PEC, ou seja, vai precisar mudar suas crenças. E quando o dinheiro está envolvido, quando você quer administrar mais o seu dinheiro, você precisa aprender a administração. Isso tem a ver com o Czinho do PEC, novos comportamentos, principalmente. Então eu posso buscar conhecimento. Isso vai mudar o pensamento, isso vai mudar a minha comunicação. Continuando aqui a mensagem que eu recebi. Ela me diz o seguinte, começou a apertar, provavelmente porque não sabia administrar, né? E aí isso pode ser buscado, isso não é uma condenação. Ela volta para São Paulo, né? Voltamos e logo meu esposo foi demitido. O que me parece? Que além dessa crença de que se eu tô fisicamente perto é porque minha mãe quer meu mal, né? Porque eu comecei essa live falando, existe medo. E o medo descrençante, anote aí, o medo baixa a nossa imunidade, baixa a nossa vibração, né? O sentimento mais denso, além da vergonha, né? Que trava, que não me deixa avançar, e essa é uma manifestação de crença inconsciente. O segundo é o medo, a base é o medo. O medo faz a gente produzir, por exemplo, noradrenalina. Sabe quantas horas isso fica na nossa corrente sanguínea? Anotem, 26 horas. Quando eu sinto, por exemplo, alegria, quando eu produzo mais dopamina, quando eu produzo endorfina, fica só 2 horas. Por que isso acontece, né? Será que Deus errou? Não. É por conta da nossa sobrevivência. Quanto mais noradrenalina, mais cortisol, mais em alerta, mais eu luto, fugo ou congelo, mais eu faço a minha sobrevivência e reprodução acontecer. Se eu tô relaxado, se eu tô na alegria, se eu tô feliz o tempo inteiro, o que acontece? Pode ser que eu não perceba perigos ao redor. Então, se eu fico com medo por uma situação, e mais uma situação, e mais uma situação, eu tô produzindo mais de 26 horas na minha corrente sanguínea noradrenalina. E o que isso acontece de fato, né? Vira um looping de sofrimento, porque lembra? Aquilo que eu estou vibrando, que é pensar mais sentir, por eletromagnetismo, vai fazer com que se concretize na sua vida. E nesse looping de medo, looping de noradrenalina, looping de situações desafiadoras, que eu não corto esse looping, eu começo a perceber essa minha realidade ao meu redor, as pessoas, minha mãe, minha sogra, sejam elas controladoras ou não, narcisistas ou não, seja lá o que for, lembra? Não importa. Diz respeito a elas, não diz respeito a mim. Faz com que eu comece a tomar decisões e faça escolhas cada vez piores. Percebem? Só que isso, mesmo que seja uma decisão ruim, negativa, pode me servir, se eu estou num processo de reprogramação de crenças, se eu estou num processo de autoconhecimento, como um baita aprendizado, como um grande processo de evolução. Sim? Aí ela continua. Para continuar a situação, né, em relação, infelizmente, ao desemprego, ao marido está desempregado e provavelmente ela também, eles estão numa briga judicial para receber a rescisão e os direitos. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a importância de eu bloquear esse looping?
A importância de ter os pensamentos corretos, os sentimentos corretos, a comunicação correta e o comportamento correto, conhecendo de leis. Vocês estão entendendo? Eu estou me fazendo entender? Então agora estão numa briga judicial. Percebe que um desafio vai levando para outro desafio? E é aquela frase clássica de Jesus: a quem tem, mais lhe será dado, e a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. O que é isso? É castigo divino? Não! Isso é eletromagnetismo. Isso é, eu magnetizo aquilo que eu emano, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Semelhante atrai semelhante. Lei da vibração. Por que será? Aquele que tem, mais lhe será dado. Se eu estou vibrando na gratidão, por exemplo, se eu cortei a declaração de reclamação, se eu estou contribuindo mais, estou estudando mais, estou me movimentando mais, se eu não estou voltando para a casa dos pais, mesmo diante do desafio, porque eu não estou sozinha, eu tenho o marido do lado ou a esposa do lado, nesse exemplo aqui, obviamente, se eu estou mais confiante, se eu estou buscando a paz, e de novo, eu sei que é um processo. Eu, Camila, não acredito em pílula mágica. É um processo. Nós somos seres complexos, não somos robôs, não somos máquinas. Então, diante de sentir mais paz, mais confiança, mais presença, mais me será dado. Agora, tô com medo, mais será o medo. Mais me será tirado. Foi tirado fora do país, né? O emprego, o carro, bateu o carro. Depois, o emprego do marido de novo. Voltou para casa do pai de novo, tá num processo judicial. Vocês estão comigo? Tá? Quanto mais você reclama, descrençante, não é brincadeira. Quanto mais você reclama, mais você vai ter o que você reclama. Seja feita a tua vontade. Sempre serão os mesmos resultados. Junta a reclamação com o sentimento. É uma bomba. Junta a reclamação com o sentimento, é uma bomba. E continuando pra gente começar a encerrar. Agora que presta atenção no que ela diz, ó, vou até tomar uma água. Aí encontro o caderno, olha só. Aí eu encontro o caderno de técnicas da minha mãe. A técnica para eu voltar foi feita há exatamente um ano atrás. Essa pessoa me escreveu sobre a técnica, talvez alguém já tenha ouvido falar, de 55 vezes 5, tá? Deixa eu falar uma coisa importante para vocês também, tá? Uma pessoa pode até pagar para que um trabalho seja feito contra outra pessoa. Algumas pessoas vão me escutar, vão sair da live, tá tudo certo. Algumas pessoas vão se arrepiar, outras pessoas vão dizer isso aqui não existe, vão se alienar isso é por conta das crenças, tá tudo certo. Mas muitos posts têm essas divulgações. Muitos posts têm pessoas pagando para outras ou recebendo de pessoas para fazer algo contra alguém. Eu não tô dizendo que essa técnica foi feita contra. Eu tô dizendo que uma filha pega um caderno da mãe e já começa a ler o que tá dentro. Ó, presta atenção. O que é isso? De novo, eu saio da minha posição de filho pequeno, de filha pequena para ser grande na vida. E leio, e folheio um caderno que não é meu. E folheio um caderno que é da minha mãe. Se ela tivesse me dado, se ela tivesse me mostrado, sem nenhum julgamento, eu ia olhar, poderia perguntar algumas coisas e não julgar. Mas ela lê o que está escrito lá. E existem pessoas que pagam para outras fazerem trabalhos. Isso existe, infelizmente existe. Mas vamos pensar junto aqui, tá? Se existe uma lei, presta atenção, se existe uma lei chamada lei da vibração, ela existe, ela é clara. Porque a gente vibra, pensamento mais sentimento é vibração, tá? Tudo vibra o tempo inteiro. Se existe lei da vibração, se existe o eletromagnetismo, se existe o semelhante atrai semelhante, talvez você já tenha ouvido isso, né? Como é que eu pago um trabalho, ou como é que eu faço uma técnica que interfere na vida do outro, que, por exemplo, não gostaria de voltar para a casa dos pais? Como é que eu posso imaginar, vislumbrar que um trabalho feito contra mim acontece?
Se eu começo a pensar, e muitas pessoas pensam isso, que sim, existem trabalhos, sim, existem pessoas fazendo movimentos contra outras pessoas, numa intenção positiva ou numa intenção não, tá tudo certo, aqui não estamos para julgar. Mas se isso existe, se eu acredito que eu estou completamente condenada, isso é acreditar na condenação, de que o outro é capaz de pagar, porque isso sim existe, e eu vou acabar com a minha vida, isso é completa condenação. Isso significa que eu acredito que eu estou, isso é mais uma crença, eu estou na mão da minha mãe, eu estou na mão da minha sogra, eu estou na mão do meu marido, eu estou na mão do meu filho. Ei, presta atenção. Onde uma mãe, onde um pai, um chefe, um político faz o que faz, onde eu acredito que eu estou livre sobre isso? Como eu posso acreditar que eu estou livre? Se eu acredito que o outro faz seja uma técnica de 55 vezes 5, seja pagar para alguém fazer mal, se eu acredito que o outro é capaz de mudar a minha vida, de acabar com a minha vida, isso não é liberdade, isso é condenação. Que vida é essa que você vive? Que vida é essa que muitas pessoas vivem? Morrendo de medo do que o outro está fazendo contra você. E sim, pode ser que seja. Qual é a grande, entre aspas, solução? Arma. O que é que você tem que fazer? Um trabalho, uma técnica, qualquer que seja, só vai te acessar, só vai pegar, só vai dar efeito se você passar 51% do seu tempo, e esse tempo pode ser considerado dias, semanas, meses, anos, na mesma vibração de ruína do que fizeram. E de novo, existem. Isso é fato. Uma mãe é capaz de colocar uma energia, uma força negativa muito forte sobre um filho, com a maior das intenções, quando tem muito ódio envolvido, muita raiva envolvida. Só que se esse filho já entendeu que ele pode não entrar nessa vibração, que ele pode sim ser responsável só pelo que ele pensa, só pelo que ele sente, isso é um processo, essa mãe, essa pessoa, esse chefe, esse ex-marido, seja lá o que for, pode pagar o dinheiro que for, pode fazer a técnica que for, não me destrói, não me acessa, porque eu já entendi a importância do autoconhecimento, eu já entendi a importância do que eu vibro, eu já entendi quais são as leis que existem, eu já entendi que aquilo que eu penso e sinto, sim, vai voltar para mim, é eletromagnetismo, é vibração, é causalidade, é aquilo que eu planto eu vou colher. Se Deus nos deu livre-arbítrio, é você, descrençante, quem escolhe. É você que vai escolher ter as melhores crenças ou não. É você quem escolhe e não é só no final de semana. Orai, vigiai o tempo inteiro. Ou como eu chamo de voa, vigiai, orai e agir. E isso envolve o que você sente, o que você pensa, principalmente o que você sente. Então, outro ponto importante. A gente não lembra, descrençante. A gente não lembra. Hoje eu coloquei o vídeo da minha sobrinha, né, da Laura, nos stories e no feed. E ali ela tá aprendendo a escorar. Não sei se vocês viram esse vídeo. Ela tá aprendendo a ficar de pé. Ela tem 5 meses. Ela tá aprendendo e às vezes dói. Ela chora no vídeo. Eu acho que eu não deixei disponível o som. Ela chora porque é desconfortável. Ali tem uma avó. Né? A avó que tá na Hungria, ela tá na Hungria nesse momento. Ela mora na Austrália, tá na Hungria, a avó tá escorando, a avó tá cuidando, a avó tá ali dentro daquele bercinho, né? Ajudando, cuidando, segurando. O que isso tem a ver com o tema da nossa live também, né? Pais manipuladores ou filhos ingratos? A gente não lembra o tanto que a gente já recebeu dos nossos pais. O tanto que eles já fizeram por nós, a gente não lembra. Muitas vezes a gente não resgata, muitas vezes a gente passa uma ideia de ingratidão. Então, se a minha sobrinha tá ali escorando, a avó tá ali cuidando, buscando deixar que ela fique segura, a gente não lembra disso. Mesmo que a gente não se recorde, a gente precisa fazer um movimento de sermos gratos.
Sabe por que você encontrou seu marido, você que me escreveu? Sabe por que você foi para fora do país e recebeu a avó e a sua sogra e recebeu a sua mãe como visitante? Sabe por que você conseguiu comprar um carro? Sabe por que você, por exemplo, tem o seu marido? Por que você foi para Por que você foi para Floripa? Sabe por que você fez isso? Porque você recebeu do seu pai e da sua mãe tudo que é a vida. Não foi o cartão de crédito que comprou o carro, ou que comprou a viagem, ou que pagou a viagem para sua mãe e para sua sogra. Foram elas. Como isso, Camila? Fui eu. Eu paguei essa viagem para elas. Eu que fiz tudo o que fiz na minha carreira. Só que você só fez isso porque você recebeu tudo. Então eu pergunto, quanto você tem sido grata? Não importa se o pai é manipulador, se a mãe é manipuladora, se é narcisista, não importa. Isso é com ela. Elas são, antes de ser mãe e sogra, elas são pessoas. Volta pra você. Volta pra você. O quanto você tem sido grato de fato? O quanto você tem sido grata? O quanto você tem sido confiante? O quanto você tem buscado se sentir em paz, melhor, parado de reclamar dessa mãe, dessa sogra? Sim, é desafiador, como alguém escreveu durante essa nossa live. É desafiador, mas é um processo que você pode começar hoje, principalmente se você quer um ano diferente. Então, mesmo que a mãe seja controladora, manipuladora, narcisista, não importa, isso é com ela. O quanto você tem se sentido grato, o quanto você tem vivido de fato a confiança feito para o seu trabalho. Tem buscado contribuir com o outro, tem buscado reprogramar suas crenças, tem buscado o autoconhecimento, tem buscado reconhecer que esse marido só está do seu lado por conta da sua mãe e da sua sogra. A mãe pode fazer a técnica que quiser, 55 vezes 5. A mãe pode pagar para alguém fazer um trabalho contra você, para você voltar a morar com ela, não importa. Se você não baixar a guarda, se você continuar vibrando na gratidão, na confiança, se movimentando em direção da sua evolução hoje, amanhã e sempre. Não tem técnica que te derrube. Não tem trabalho feito contra você que te derrube. Se você aprender a administrar o seu dinheiro, não tem dinheiro que falte. E se faltar, é por uma lei do ritmo. Sabe por quê? Em alguns momentos, sabe por que não, né? Por que em alguns momentos eu tenho a laranja dando ali e em outros momentos eu tenho a uva dando muito bem? Porque existem leis, e uma delas, diante de todas que eu já disse, é a lei do ritmo. Em alguns momentos, eu preciso colocar o alimento para fora, em outros momentos eu ponho esse alimento, coloco o alimento para dentro, em outros momentos eu coloco esse alimento para fora. Em alguns momentos eu estou super feliz, em outros eu tenho desafio e estou mais contida. Mas não vou casar com o desespero, não vou casar com o medo. Não vou ficar reclamando, porque eu já tenho consciência. Eu estou buscando o autoconhecimento, percebe? Então, como é que você começa a mudar isso? Principalmente você que me escreveu, né? Tenha o seu ritual diário a seu favor. Busque cuidar do seu corpo físico, mental, seja o que você pensa, seu corpo emocional, suas emoções, o seu espiritual, que nós somos antes de ser Camila, antes de ser Fran, antes de ser Celinha, antes de ser Renata. Cuidado, isso não tem a ver com religião, tem a ver com a minha identidade, o que eu sou de verdade. Coloca um elástico no seu pulso e todas as vezes que você reclamar, você puxa, não é para se machucar, é como uma âncora, como uma conexão para você lembrar. Acabei de reclamar, eu não quero mais plantar essa semente. Eu quero agradecer. Se você ficar 2 dias sem reclamar e no terceiro reclamar, volta e começa a contar quantos dias do zero de novo. É como se fosse um game, é como se fosse um jogo seu contra você ou seu a seu favor, né? Para de reclamar da sua mãe, para de reclamar da sua sogra. Você vai ver que a sua vida vai começar a decolar de novo. Você vai ver que as oportunidades, porque você tá mais centrada, tá mais em paz, tá mais feliz, tá agradecendo mais. As oportunidades acontecem. Outra coisa, se responsabilize até pelos desafios. Com todo respeito, quem não se responsabiliza ainda é uma criança. E provavelmente essa criança esteja em sofrimento. Mais um motivo para você buscar esse ritual, o autoconhecimento. Conhecimento que é poder.
E se você voltou para a casa dos pais, se está aí, isso não é uma condenação, faça o movimento de, junto com esse marido que está com você, e agradeça por isso e vice-versa, faça o movimento de, a principal meta esse ano é sair da casa dos pais. E se não, saiu, casou, principalmente depois que você tá, com todo respeito, fazendo xixi, sentadinho, já coloca o pé no chão, meu pai falava isso, já tá na hora de vazar, brincadeira, mas tem que ser, né? Eu preciso olhar pra vida como um ser autorresponsável e adulto, e não mais uma criança que, quando um desafio surge, porque eu não aprendi a administrar o meu dinheiro, eu volto pra casa do meu pai e da minha mãe. Casa de pai e mãe a gente vai no Natal, no Réveillon, dá um beijo neles, honre do jeitinho que eles que são, sem querer mudar nada, e vaza, vai pra vida. Não volte pra casa dos pais. É claro que eles são grandes seguranças, mas você quer prosperar, não coloque por 2 meses pai e mãe. Não busque isso como uma dependência. Quem busca é uma criança e você precisa crescer, com todo o respeito. Se tem seu marido, mais ainda, apoie um no outro. Nunca, outra coisa, nunca fale mal do seu marido ou da sua esposa para pai e mãe. Essas crenças de que, se eu falar mal do meu marido para minha irmã, para minha amiga, para minha mãe, ela vai ficar do meu lado, ela vai me colocar no colo, ela vai me ver como uma vítima, só vai piorar. Lembra? Declarações. Só vai piorar a situação, tá? Não tem técnica, não tem amarração, não tem trabalho nenhum que destrua a sua vida, desde que você mantenha os melhores pensamentos, melhores sentimentos, melhores comunicações e melhores comportamentos. Pai e mãe pode ser do jeito que for, isso é com eles. Volta pra si, se responsabiliza, faça o seu ritual, cuide de você todos os dias, tenha como hábito de se colocar como prioridade, e mesmo que o desafio esteja aí, pega na mão desse marido, pega na mão dessa esposa, ou se pegue na mão, se abrace, confiante, presente, é um processo e é muitas vezes desafiador e vai pra vida. Respeitando sempre. O que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é, eu aceito do jeitinho que eles são, até manipuladores. Eu não vou mudar meu pai, eu não vou mudar minha mãe, certo? Minha gente, me estendi demais, né? A Paty disse, essa frase eu ouvi na nossa sessão, um tapa na cara, mas eu precisava. Amor meu, amor meu. Vocês estão aí? Tem alguma pergunta que eu posso contribuir? Tenho mais uns 5 minutinhos. Celinha, minha porqueira. Vocês querem que eu deixe essa live liberada? Eu tava pensando em não deixar pra honrar quem está aqui, né? Eli, saudade de tu. Agradeço profundamente cada um de vocês. Não sei se tem perguntas, se tiver, tô à disposição aqui. E você que me escreveu, de todo o coração eu quero reforçar aqui. Quero reforçar aqui que nunca foi, nunca será como um julgamento ou como contra o que você fez, o que você falou de mãe, de sogra, não. O meu propósito maior, né, e é para isso que eu vivo todos os dias, para isso que eu estudo, para isso que eu trabalho, é que uma crença ou um trauma não seja uma condenação na sua vida. Você não nasceu condenado. Nunca, não nasceu condenada. Você pode mudar, tá bom? Vocês querem? Posso deixar para quem ficou aqui até o final? Para quem não estava? Tudo bem? Então bora. Não sei se eu vou deixar por muitos dias não, tá? Mas eu prometo que eu vou deixar até amanhã. Alguma dúvida, minha gente? Não? Helenice, que bom que você gostou. Ai, pá, só você. Tá bom, então vou deixar. Neivinha, que delícia te ver aqui, amor. Vou todos os dias na casa da mãe, porque ela é idosa. Tá tudo bem, Helena. O que não dá é, por exemplo, pra julgar essa mãe, pra fazer por cima, né? É como se ela não está precisando e eu sou a salvadora da minha mãe, eu vou fazer... Não, isso não. Isso é inverter papéis, tá? Isso é desrespeitar a ordem. Essa é uma lei. Ah, só vamos liberar se tiver 30 comentários. O senhor Lauro que pediu. Então vocês coloquem aí 30 comentários, um embaixo do... Aí a gente libera, depois que eu liberar aqui, tá bom? 6
Prometem? Porque aí, o que, que o Insta faz? O Insta começa a entregar de novo os meus conteúdos, porque por muito tempo eu parei de fazer live, né, minha gente? Agora estou voltando no Insta e ele ficou de mal da minha pessoa. Ele não entrega mais meus conteúdos, não entrega, e tá tudo certo. Tá de mal, daqui a pouco ele libera. Maravilha? Certo? Beijo pra vocês. Gratidão pelo tempo e energia de vocês, pela nossa troca. Segunda-feira, se Deus quiser, estarei de volta no YouTube. Essa semana não foi possível, mas o senhor Lauro liberou uma live lá, né? Mas segunda-feira tô disponível de novo. Eu ia falar desesperada. Ato falho total, eu tô quase. Beijo pra vocês, minha gente. Beijo, beijo, beijo. Gratidão.